colocamos em pé e falamos com Deus em oração. Gracioso Deus, misericordioso Pai, o teu povo reunido espera a iluminação do teu Espírito Santo, para que, guiado pela tua graça e misericórdia, compreendamos a tua palavra e possamos vivê-la no nosso dia a dia. Fica conosco, abra nossos ouvidos, abra nosso coração, a fim de que sejamos transformados por ti mesmo, ó Senhor Jesus. Amém. Podeis sentar. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, diz o texto de Atos, capítulo 1, versículo 9 até o 11: depois de ter dito isso, Jesus foi levado para o céu diante deles. Então uma nuvem o cobriu, e eles não puderam vê-lo mais. Eles ainda estavam olhando firme para o céu enquanto Jesus subia, quando dois homens vestidos de branco apareceram perto deles e disseram: homens da Galileia, por que vocês estão aí olhando para o céu? Esse Jesus que estava com vocês e que foi levado para o céu, voltará do mesmo modo que vocês o viram subir. Também nos diz o salmista no capítulo do Salmo 68, versículo 4: cantem em louvor a Deus, cantem hinos em sua honra, preparem o caminho daquele que vem montado nas nuvens, o seu nome é Senhor, alegrem-se com a sua presença. Todavia, a respeito de quando a volta será, é lembrado pelo próprio Senhor Jesus, que nos diz: não cabe a vocês saber a ocasião ou o dia que o Pai marcou com a sua própria autoridade. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Todas essas citações são para lembrar que na última quinta-feira a igreja celebrou a ascensão do Senhor Jesus. Não é apenas uma subida aos céus, mas é a certeza de que as suas promessas se cumprem, certeza de que, como ele havia enviado, dado a promessa do envio do Espírito Santo, este viria sobre os seus seguidores. 40 dias após a Páscoa, 40 dias após a ressurreição, o Senhor subiu ao céu diante dos discípulos. Muitos olham para a ascensão como se fosse a despedida do Senhor Jesus, e muitos ainda hoje chegam ousadamente a dizer: bom, duvido que Jesus volte, afinal de contas, já faz tanto tempo que ele foi para o céu, ele deve ter nos esquecido, senão não teria tanta vontade, não teria isso, não teria aquilo. Mas a palavra de Deus nos mostra exatamente o contrário. A ascensão não é o afastamento de Cristo, mas a sua exaltação. Jesus reina, Jesus governa, Jesus intercede. É isto que nos lembra todos os textos que nós acabamos de ouvir há pouco. O Cristo que subiu aos céus é o mesmo que prometeu. E lembrem disto, dizer: eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. O Evangelho de hoje nos leva ao coração de Jesus. João 17 registra a chamada oração sacerdotal. É uma oração íntima, profunda, cheia de amor. Antes da cruz, antes do sofrimento final, Jesus ergue os olhos aos céus, fala com Deus Pai, intercede por nós, e ao mesmo tempo é impressionante. Merecemos ser lembrados por Deus? Se nós olharmos para os nossos pecados, não. Mas Jesus misericordiosamente lembra de cada um de nós. Ele sabe das coisas que nós ainda vamos passar. Ele intercede para que Deus nos proteja, nos ampare e não deixe que o nosso pecado,
a circunstância da nossa vida nos afaste da presença de Deus. Talvez você diga: pastor, mas tem coisas que eu nem sei ainda o que vou fazer. Como é que Jesus já lembrou? Bom, Ele é onisciente, sabe todas as coisas, onipresente, Ele está sempre junto de nós. Ele nos ampara, nos sustenta e nos cuida. O Filho Eterno revela a sua glória divina diante do Pai, e ao mesmo tempo mostra que os seus discípulos são conhecidos, guardados e amados por Deus. Por isso o tema do nosso sermão hoje é: Jesus ora. Chegou, Ele ora. Pai, chegou a hora que Deus revela a natureza divina do Filho a nós. Em Cristo então somos conhecidos e amados por Deus. Pai, chegou a hora. Jesus revela a sua glória divina. O tempo de Deus está acontecendo em favor dos filhos de Deus salvos por Jesus Cristo. O Evangelho começa dizendo: depois de dizer essas coisas, Jesus olhou para o céu e disse: Pai, chegou a hora, dá a glória ao teu Filho, para que teu Filho glorifique o Senhor. João 17, versículo 1. Aqui vemos claramente a natureza divina de Cristo. Nenhum simples profeta falaria assim. Jesus fala como aquele que compartilha da própria majestade divina. Poucos versículos depois, no mesmo evangelho que nós ouvimos, no capítulo 17 de João, diz algo muito especial. Pai, dá-me agora, na tua presença, a mesma glória que eu tinha como Senhor antes da criação do mundo. Jesus está dizendo que Ele estava com Deus Pai na hora da criação. Que declaração extraordinária! Jesus mostra que a todos nós, que no ato da criação, lá Ele já estava, que Ele estava junto com Deus Criador, nos moldando, nos formando do pó da terra, nos dando vida, e já sabia que iria nos salvar. Gênesis 1, versículo 26, nos é dito a respeito da presença de Jesus. Aí Ele diz: agora vamos fazer os seres humanos, que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens, e sobre os animais que se arrastam pelo chão. O vamos fazer, ou em outra tradução, façamos, também testifica a respeito da eternidade e divindade de Cristo. Cristo é o Deus encarnado, aquele que se torna visível para que nós, o conhecendo, possamos crer que Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Jesus não começou em Belém. Em Belém Ele se tornou conhecido. Ele existia antes da criação do mundo. Ele é o Filho eterno do Pai. Ele é o verdadeiro Deus. A ascensão confirma isso. Cristo sobe ao céu não como alguém derrotado, mas como Rei vitorioso. Ele venceu o pecado, a morte e o diabo. O Salmo 68 já anunciava profeticamente esta vitória. Diz o versículo 4: cantem louvores a Deus, cantem louvores ao seu nome, preparem o caminho para aquele que vem cavalgando nas nuvens. Salmo 68, versículo 4. Esse que vem cavalgando nas nuvens é o próprio Cristo exaltado. A ascensão revela que Jesus reina sobre todas as coisas. Ele está à direita de Deus Pai. Isso não significa um lugar físico apenas, mas autoridade, poder e domínio eterno. E isso muda completamente a nossa vida, porque o mundo parece fora de controle. Basta olharmos à nossa volta, vermos guerras, enfermidades, e cada vez parecem surgir tantas e tantas outras. Perseguições, medo, insegurança, e aí podemos ainda pontuar, talvez o resto da nossa vida, tantos outros males que fazem parte do nosso cotidiano. Muitas vezes parece que o mal está vencendo, mas a ascensão proclama: Cristo reina.
O Senhor que morreu na cruz agora governa todas as coisas para o bem da sua igreja. E lembre-se, Jesus ora pelos seus discípulos. Aqui é importante recordar que somos lembrados, amados e cuidados por Jesus. Uma das coisas mais emocionantes desse texto é perceber que Jesus não apenas pensa em si, mas pensa no seu povo, em favor daqueles pelos quais ele ia morrer. Em sua última oração antes da cruz, ele pensa nos seus discípulos, aqueles que são seguidores dele, e não só daquela época, por todo sempre, pedindo também em nosso favor. Jesus ora e intercede por nós. Jesus diz, no versículo 6 do Evangelho de João, capítulo 17: eu mostrei quem tu és para aqueles que me deste deste mundo. Eles eram teus, mas tu os deste a mim. E depois, no versículo 11 ainda diz: agora eu vou para perto de ti, eles continuam no mundo. Os discípulos permaneceriam aqui, enfrentando perseguições, sofrimento e oposição. Jesus sabia disso, e ele sabe quanto nós sofremos. O livro de Atos mostra exatamente essa realidade, que é a realidade da igreja cristã. Talvez você diga, bom, mas então Jesus, se ele é o Salvador, por que não livra a gente do sofrimento? Exatamente para que a gente não se esqueça de que o pecado é tão danoso, que se não tivermos a fé em Cristo, iremos sucumbir, seremos subjugados, tamanha a maldade que existe no mundo. Não é contradição, mas é a memória viva de que o sofrimento de Jesus não foi por uma causa pequena, mas foi por uma causa que o ser humano jamais poderia superar ou vencer por conta própria. Após a ascensão, os discípulos voltam para Jerusalém conforme Jesus havia ordenado. Eles estão reunidos em oração, aguardando o cumprimento da promessa do que mesmo, que nós vamos celebrar domingo que vem? Da descida do Espírito Santo. Humanamente falando, eles são frágeis. Nós o somos também. O grupo estava ferido pela traição de Judas. O texto de Atos, capítulo 1, versículo 12 até o 26, nos fala exatamente isso. Estavam inquietos. Tanto é que Pedro, no seu discurso, vai dizer: Judas foi para um lugar que ele merecia, ou seja, traiu o Senhor, então foi para o inferno. Mas uma coisa Pedro revela: Jesus não os abandonou. Cristo ascendeu, mas continua cuidando da sua igreja. Em Atos 1 mostra uma igreja pequena, aparentemente fraca, mas sustentada pela oração e pela promessa de Cristo. E ainda hoje é assim. Se dependesse das minhas forças e das tuas, nós não estaríamos mais aqui em Macapá. Teríamos sido dispersos, nós mesmos teríamos batido o cadeado, fechado as portas e teríamos dito: não quero mais saber dessa igreja. O que nos mantém firme na fé é a palavra do Senhor, é a promessa de que nós somos amados e cuidados pelo próprio Senhor Jesus. A oração de Jesus é o que nos mantém aqui, pois Deus a cumpre permanentemente por causa da obra redentora do Senhor Jesus. Atos 1 mostra então essa igreja fraca, fragilizada, mas não menos amada, não menos cuidada, não menos importante do que se tivesse uma multidão gigantesca. E isso vale também para nós. Muitas vezes a igreja parece pequena diante do mundo. O cristão se sente sozinho, a família. Quantos de nós tem familiares que dizem: o que vai perder tempo indo na igreja? E às vezes nós, família cristã, ainda dizemos: não, mas eu já fui na igreja no mês passado, para que eu vou na igreja esse mês? Eu já fui na igreja no ano passado. Não precisa ir toda hora. Muitos caem nessa bobagem de achar que você pode estar longe da presença do teu Pai, e não podemos. No trabalho, quantas vezes nós nos sentimos perseguidos, porque vem um colega de trabalho, alguém diz assim: mas todo mundo faz isso, por que você vai fazer tão bem feito? Por que você se preocupa em fazer com responsabilidade, cuidado? Todo mundo faz errado, só você quer ser o santinho da história.
Quantas vezes talvez você já ouviu isso? Na sociedade. Não, mas por que você vai na igreja? Por que você vai ouvir a palavra? Nós aqui que somos aqui do norte, né? Por que não vai num banho? Como ouvi o relato de muito cedo, hoje as pessoas, carros e carros, transportes, levando as pessoas para as regiões de banho que nós temos na redondeza. É bom? É, mas não é o mais importante do que estar na casa de Deus. Às vezes o fiel pensa: será que Deus realmente vê a minha luta? Quem de nós já nos questionou assim? Por que só eu passo por essas dificuldades? E nos esquecemos de olhar e lembrar aquilo que Pedro nos diz no seu texto: no mundo inteiro, irmãos estão sofrendo tanto quanto você. E o Evangelho responde: sim, Jesus conhece os seus, Jesus olha pelos seus, Jesus guarda os seus. Não somos esquecidos diante de Deus. Em Cristo somos adotados como filhos, amados irrestritamente. Então, o cristão é conhecido e amado por Deus. Isso é fundamental nós sabermos e termos esta certeza, pois só vivemos e existimos porque Deus nos conhece e ama. Essa talvez seja uma das verdades mais consoladores do Evangelho. Em Cristo somos conhecidos e amados por Deus. Diz o versículo 10 do Evangelho: tudo que é meu é teu, e tudo que é teu é meu. Ou seja, pela fé pertencemos a Cristo. E porque pertencemos a Cristo, o Pai nos olha com amor. Isso é algo incompreensível à razão humana tão somente. Porque naturalmente somos pecadores, merecemos o castigo, o sofrimento, o afastamento de Deus e a rejeição do próprio Deus. Mas Deus diz assim: eu sei que tu mereces isso, mas o meu Filho te resgatou, te buscou, desceu às profundezas do inferno para mostrar que Ele é vencedor sobre todas as coisas, e por causa dele eu te amo irrestritamente. O mundo nos despreza, a nossa consciência nos acusa, o diabo nos acusa, mas Jesus intercede por nós. Na ascensão, Cristo não abandonou a sua obra. Ele entrou na glória para continuar sendo o nosso mediador. O autor aos Hebreus nos diz no capítulo 7, versículo 25: por isso Ele pode, agora e sempre, salvar os que vão a Deus por meio dele, porque vive sempre para pedir a Deus em nosso favor. Esse é o nosso Salvador, que não se cansa de cuidar de nós. Veja o conforto disso. Quando você ora com dificuldade, Cristo intercede por você. Quando você cai em pecado e se arrepende, Cristo intercede por você. Quando o sofrimento parece grande demais, Cristo intercede. Quando ninguém entende sua dor, Cristo intercede, Cristo entende. Ele diz: eu já passei por isso. Tudo quanto você está sofrendo, eu já sofri por você. E deixa que eu cuido das tuas feridas para que você tenha paz e tranquilidade. Você é conhecido pelo nome diante do trono de Deus. Jesus declara que nós somos dele. Isso deve nos bastar. É como Paulo, quando se queixa do seu espinho na carne, que não se sabe exatamente o que é, a resposta que ele tem: a minha graça, o poder que eu tenho para você, é tudo que você precisa. É importante lembrar que o sofrimento do cristão não significa abandono. A epístola de 1 Pedro fala justamente sobre isso. Pedro escreve aos cristãos perseguidos e aflitos. Ele diz: meus queridos amigos, não fiquem admirados por estarem passando por provações duras. É o que nos diz o versículo 12 de 1 Pedro, capítulo 4. E depois ainda nos diz: se vocês sofrem por ser cristãos, não fiquem envergonhados. Pelo contrário, louvem a Deus por serem chamados pelo nome de Cristo. 1 Pedro 4,16. O sofrimento do cristão não é sinal de abandono divino. Na verdade, muitas vezes, é exatamente no sofrimento que aprendemos a confiar ainda mais no Senhor. Pedro continua: entregue-se completamente ao Criador, que sempre cumpre as suas promessas. É o que nos diz o versículo 19. E ainda no versículo 7 do capítulo 5 de 1 Pedro, ele nos diz:
Põe todas as suas preocupações e ansiedades nas mãos do Senhor, nas mãos de Deus, pois Ele cuida de vocês. Que palavra maravilhosa! O Deus exaltado na ascensão também é um Deus que cuida, que ampara, que vem ao encontro de nós. Cristo reina sobre o universo inteiro, mas também vê a lágrima escondida do seu Filho. Por isso te convido a pensar comigo em uma simples ilustração, mas muito importante. Imagine uma criança pequena atravessando uma tempestade, os trovões, ventos fortes, escuridão. Quem de nós, quando pequeno, já não sentiu medo? A criança fica assustada, ela não entende o que está acontecendo ao seu redor. Mas então o pai a pega no colo, a tempestade continua, o vento continua, o barulho continua, parece que tudo vai desabar. Mas agora a criança descansa, pois está no colo do seu pai. Por que ela descansa? Porque ela confia no cuidado do pai. Ela também não compreende a tempestade, mas conhece aquele que a segura. Assim é a vida cristã. A ascensão não remove imediatamente nossas tempestades da vida. Continuamos vivendo em um mundo marcado pelo pecado, pela dor e pela morte, mas Cristo reina. E mais do que isso, Cristo nos segura. O problema não é o tamanho da tempestade. O conforto está em saber quem governa acima dela. Jesus ascendido continua sendo o bom pastor da igreja. Então, eis um fato: a igreja vive entre a ascensão e a volta do Senhor. Estamos nessa expectativa. Já sabemos que Jesus foi assunto aos céus. Agora aguardamos com os olhos fixos nos céus quando voltará o meu Senhor. Por isso, no 7º domingo de Páscoa e o último domingo desse período pascal, sempre tem esse clima de expectativa. Cristo ascendeu aos céus. O Espírito Santo ainda não seria derramado plenamente em Pentecostes, e a igreja vive aguardando a volta do Senhor. Atos mostra os discípulos reunidos, João mostra Jesus orando, Pedro mostra a igreja sofrendo, e o Salmo mostra Deus marchando vitoriosamente diante do seu povo. E o Salmo então nos aponta que esse Deus tudo reservou e preparou para o nosso bem. Tudo isso aponta para a realidade da igreja de hoje. Vivemos entre duas grandes promessas: Cristo subiu, Cristo voltará. Enquanto isso, permanecemos firmes na palavra, nos sacramentos. Por isso que é tão importante nós virmos ao culto e não perdermos a oportunidade de recebermos o corpo e o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso que é tão importante nós sabemos que ainda alguém não foi batizado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, trazer esta pessoa para que conheça também o Espírito Santo e seja abençoada com a certeza do perdão gratuito dos pecados. Mas enquanto isso, nós permanecemos firmes, anunciando, falando, em oração e na comunhão da igreja. Sempre teremos em Cristo a segurança que nós precisamos para viver. O mundo muda, as ideologias mudam, as culturas mudam, mas Cristo continua reinando. Isso dá esperança ao povo de Deus. Por isso a ascensão também é uma promessa para nós, pois Jesus voltará. A ascensão não fala apenas sobre Jesus, é importante lembrar disso. Ela também fala sobre o nosso futuro. Cristo subiu em corpo glorificado. E agora, aqueles que estão unidos a Ele também participarão da sua glória e aguardam ansiosos para o dia da vinda do Senhor. Jesus mesmo nos diz, por meio do versículo 3 do Evangelho de João: depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo. João 14, versículo 3. A ascensão é a garantia de que nosso lugar está preparado. O céu não é um sonho distante do tipo: será que vai acontecer? Vai acontecer para os que confiam. Do mesmo modo, vai acontecer a condenação para aqueles que rejeitam a palavra. E a herança dos filhos de Deus está nas promessas que Jesus nos deu. Por isso, o cristão pode enfrentar até a morte com esperança.
Não precisa se desesperar, porque Cristo venceu a morte, Cristo vive, porque Cristo reina, Cristo intercede e porque Ele voltará. Não tenho dúvida disso. E aí eu vou fazer uma pergunta a cada um de nós: o que é mais importante do que estar na casa de Deus? O que eu tenho de tão importante neste mundo para achar uma desculpa para não estar em comunhão com a palavra? É o meu trabalho, é os meus compromissos? Se eu julgo isso ser mais importante, eu estou vivendo errado a minha fé. Preciso repensar urgentemente, enquanto ainda tenho o coração pulsando, para que eu mude de vida o quanto antes. Isso não é brinquedo, é algo muito sério. Com isso, podemos então concluir que o Evangelho de hoje nos permite ouvir a oração do próprio Filho de Deus: Pai, chegou a hora. Ou seja, a hora da cruz, a hora da glorificação, a hora da vitória. Na ascensão, Deus revelou diante do mundo inteiro a glória do seu Filho eterno. Jesus é verdadeiro Deus, Jesus reina, Jesus governa, Jesus intercede por você, intercede pela sua igreja, não pelo mundo, mas por aqueles que ouvem e seguem a sua palavra. E o mais belo de tudo isso é: nós somos conhecidos e amados por Deus em Cristo Jesus. Fora de Jesus, já sabemos, não existe salvação. Então aqueles que vão atrás de falsos deuses, seguem ideologias, seguem propagandas enganosas, alertem os nossos amigos, nossos familiares, pois se não estiverem com a fé em Jesus, não terão salvação. Cuidem, nós estamos repletos de pessoas que acreditam que qualquer coisa serve. Quando alguém diz: mas religião não se discute, religião cada um tem a sua, tem que respeitar. Respeitar é uma coisa, agora concordar é outra. Temos que ter cuidado, ousadia para falar de Cristo, e deixe o Espírito Santo convencer e trabalhar na vida das pessoas. Nós somos então conhecidos por Deus, mesmo em meio às lutas, perseguições, dores, inseguranças, pertencemos ao Senhor. O Cristo exaltado continua cuidando do seu povo. Por isso podemos viver com confiança, como diz Pedro: e depois de vocês terem sofrido por um pouco tempo, o Deus que tem toda a graça, que os chamou para tomarem parte na sua glória eterna, por meio da união com Cristo, lhes dará forças e firmeza, e os porá em pé novamente. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. Essa é a nossa esperança. Cristo subiu ao céu, Cristo reina, Cristo ora por nós. Em Cristo somos eternamente conhecidos e amados por Deus. E que o bondoso Deus, que tem um amor tão grande, que excede nosso humano entendimento, guarde nossos corações e mentes na fé do Senhor Jesus, hoje e sempre. Amém.